Nesse nosso encontro, a gente vai falar um pouquinho mais se vale ou não a pena entrar com uma ação revisional. Então a gente vai bater alguns tópicos, eu vou trazer alguns exemplos de casos bons e de casos ruins de entrar com uma ação revisional. Então a gente vai estar sabendo, você consumidor, vai poder entender um pouquinho mais casos que vale a pena ingressar com a ação revisional, casos que não vale a pena entrar com a ação revisional. O primeiro caso que a gente vai trazer aqui, então, é um caso onde vale a pena entrar com uma ação revisional, é um caso bom, um caso que nosso escritório ou um advogado especialista na área bancária provavelmente iria avaliar como um caso excelente. Então vamos tomar como exemplo, né? Digamos aí o nosso diretor, o Zé. É o cara que está lá na família dele, feliz, com aquele seu Monza 89 verde musgo que ganhou do pai. Só que hoje ele quer mudar um pouco de vida, ele quer buscar então o seu sonho do carro novo. Então ele decide adquirir aquele HB20 turbinado 2019, cromadaço, lindo. Só que ele vai ter que financiar porque ele só tem aquele Monza 89 que ele herdou do pai. Então ele tem só um valor de entrada, ele não tem todo o valor para comprar o carro. Então ele vai ter que ir lá, vai escolher o carro, né? Ele vai estar todo feliz, buscar o carro zero dele, buscar o carro novo. Então ele vai lá, escolhe a garagem, que ele vai fazer o financiamento. A garagem muito provavelmente já vai ter o banco que ela sempre faz. Então ele decide realmente pegar com aquela garagem, né? Escolher aquele modelo, já pegou, já viu, já chamou o mecânico dele de confiança. Então o momento agora é de assinar aquela papelada, né? Então ele vai lá com o banco, a própria garagem já vai providenciar muitas vezes, né? Já faz todo aquele trâmite inicial e agora ele vai lá assinar, né? Ele simplesmente, o Zé nunca lê, né? O brasileiro geralmente não lê muito contrato, né? É um costume nosso de assinar e simplesmente não ler as cláusulas que a gente está assinando. Então ele também não leu, né? Só estava com o sonho de pegar a chave ali do carro, né? Só pegar a chave, fazer todo o procedimento, levar a esposa dele para dar uma volta, né, Zé? Então é esse que eu escolho dele, né? Só que depois de um tempo, o Zé pagou o primeiro ano, pagou o segundo ano, pagou o terceiro ano, pagou metade do quarto ano, ele financiou em 48 vezes, só que agora faltam 6 meses e ele não consegue mais pagar aquele financiamento que ele tinha, né? Aquela parcela de R$ 1.200 do HB20 cromado dele, não dá mais, ele não consegue mais pagar. Então ele procura um advogado para ver a possibilidade de entrar com uma ação revisional no carro dele. Falta tão pouco, né? Falta pouquíssimos meses para ele pagar, só que ele realmente não consegue mais, né? Apertou, a família teve um membro a mais, então nasceu o primeiro filho da família e agora as dívidas aumentaram. Ele chega no escritório com o contrato em mãos para fazer uma avaliação, né? Então o advogado vai pegar o contrato dele, vai avaliar, vai analisar e vai fazer todo um procedimento se cabe ou não entrar com a ação revisional. Já no caso do Zé, então, por exemplo, a gente toma ali, dá uma olhada, vê o contrato e percebe que o contrato dele tem juros abusivos. Então, tem uma taxa absurda, o banco cobrou um valor exorbitante do financiamento dele. Então, tá lá em cima, tá uma taxa inacreditável. O advogado olha, fica surpreso com uma taxa tão alta de juros, né? Além de todas os outros consectários que tem ali, que é a questão, também tem um seguro que o Zé não assinou, tem uma taxa de avaliação do bem, que o Zé me falou que o banco não fez essa avaliação. São vários elementos que são incluídos numa revisão de financiamento de veículo, né, que vai ser o caso aqui do Zé. Nesse exemplo, então é feita a avaliação, analisado o contrato do Zé, e a gente percebe que ele tem para recuperar, né? Então faz toda aquela questão ali, analisa, vê se realmente tem juros abusivos, então a gente já afirmou que tem aquele seguro que ele não assinou, tem a questão também da taxa de avaliação do bem. Então tudo isso a gente vai colocar num cálculo, vai ser feito depois um vídeo aqui no canal para explicar para o advogado, esse vídeo é para o consumidor, explicando um pouquinho como é a base, né, de uma ação revisional. Então basicamente a gente vai estar numa instrução se vale ou não a pena nesse caso. Então, por exemplo, de toda essa avaliação que a gente fez, digamos que o Zé tem uma repercussão, né, então ele vai recuperar patrimônio de 10, 12 mil reais de financiamento, então a taxa dele estava bem alta, então ele tem um valor de 12 mil para recuperar esse financiamento. E hoje ele tem 6 parcelas em atraso, cada uma de R$ 1.000, então ele tem 6 mil para devendo para o banco, né? Então ele tem esses 6 mil de dívida, o banco, pelo nosso cálculo, tem um valor de 12 mil, ele tem para receber do financiamento dele o valor de 6 mil reais, então é um valor bom, é um valor bem avaliado, porque ele vai estar abatendo da dívida dele 6 mil e ainda tem um valor para receber, então ele vai poder usar esses 6 mil para dar uma viajada com a família, tudo isso depois que terminar o processo. Mas é feito esse encaminhamento, então é uma ação que vale a pena. Já o segundo caso é um caso que não vale a pena. Então, por exemplo, vem um consumidor fazendo uma solicitação de uma revisão de um empréstimo pessoal. Então ele vem lá, ele pegou R$ 2.000 emprestado, ele precisava pagar umas dívidas,
Só que hoje ele já não consegue mais adimplir com esse valor. Ele, não consigo mais pagar esse financiamento, esse empréstimo que eu tive, e a gente vai olhar, faz a avaliação e vê que realmente tem juros abusivos. Só que na hora da avaliação a gente percebe que só tem a questão dos juros abusivos. Não tem outra tarifa que influencie, que aumente o valor financiado, então não só tem a questão dos juros abusivos. Quando só tem essa questão, como o valor do financiamento é muito baixo, ele só pegou R$2.000 emprestado, já não vale tanto a pena, porque a gente vai olhar ali no contrato, percebeu que ele vai ter uma repercussão patrimonial de R$1.000, uma diferença de juros de R$1.000. Então, nesse caso, entrar com uma ação judicial, claro, isso vai de advogado para advogado, uma avaliação total do caso, cada situação é um caso, né? Cada caso é um caso famoso. E nesse caso especificamente, como o valor é muito baixo e não tem nenhuma outra consequência, não tem outra taxa, não tem nada, não tem por que entrar com uma ação com um valor tão baixo, não vale a pena, né? Ele vai ter que gastar com o judiciário, vai gastar com o advogado. Então, nesse caso especificamente, claro que isso é um exemplo, é um caso genérico que a gente está trazendo aqui no escritório só para provar, não é questão só financeira, também não é porque um deu 12 e um deu 1.000 que um vale e um não vale. Mas nesse caso especificamente, se ele só busca a questão da recuperação desse valor, não vale a pena, né? Porque o valor é muito baixo, o custo judicial é muito caro para ele entrar com uma ação valendo só R$1.000. E por fim, a gente vai trazer aqui um caso que é o do motorista de Uber, que ele precisa entrar com uma ação revisional, porque o orçamento dele cortou, a pandemia bateu, e ele já não consegue mais pagar aquela parcela que ele vinha pagando antigamente. Então, ele também está com uma dificuldade, só que a gente faz uma avaliação do contrato dele e realmente tem pouco valor para receber, ou a taxa que ele vai recuperar é muito baixa, não vale tanto a pena. Mas como ele precisa manter esse veículo para trabalhar, ele realmente precisa trabalhar com isso, então a gente precisa entrar com um procedimento para tentar resguardar esse direito dele, para tentar manter ela na posse do veículo, porque ele está numa dificuldade financeira, então ele consegue pagar uma parcela menor, tem taxa de juros, então vale para ele também entrar com uma ação revisional. Por tudo que a gente disse então no vídeo, a questão de se vale ou não a pena fazer uma ação revisional também depende de uma avaliação profissional, de um advogado, é óbvio que é só ele que vai passar se vale ou não ingressar, dependendo muito da situação de cada caso. E eu trouxe aqui nesse vídeo alguns exemplos, esses 3 exemplos, só para mostrar que algum caso vale, um caso não vale. Então, para ter uma ideia, né, para você ter um direcionamento, mas a ideia é que você sempre procure um advogado, que você procure uma orientação específica, para que tenha realmente um direcionamento se o seu caso é bom, se o seu caso tem como entrar com uma ação revisional, se o seu caso não tem como entrar com uma ação revisional, às vezes tem como entrar com uma ação revisional, mas não vale a pena, né? Por exemplo, o segundo caso que eu dei. Então, dá para entrar? Tem juros abusivos? Tem. Só que às vezes não tem esse valor agregado da ação. Então, às vezes não vale a pena. Então, tem todo esse contexto que um advogado vai poder passar. E a ideia desse conteúdo é mostrar que realmente, mesmo tendo juros abusivos, né, mesmo você olhando e vendo que tem essa taxa, às vezes não vale a pena entrar e às vezes vale a pena entrar.